Boa tarde, está no ar o Fato e Debate. No programa de hoje estamos recebendo o pré-candidato a governo do estado de São Paulo, Major Olímpio. Em um minuto voltamos para saber das suas ideias e projetos para São Paulo. Choupana, choperia, churrascaria e pizzaria. Há mais de 35 anos em Guarulhos. Todos os dias, almoço self-service. 30 tipos de saladas, 15 pratos quentes e o melhor churrasco com 18 tipos de carne. Venha saborear os mais deliciosos drinks e a verdadeira pizza italiana preparada em forno a lenha. Choupana, choperia, churrascaria e pizzaria. A rainha das batidas. Rua Silvio Barbosa, número 21, esquina com a Paulo Facini, centro de Guarulhos. Telefone 2440-0545. I try carrying the weight of the world. Boa tarde, está no ar o Fato em Debate. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha, sempre com carinho e o prestígio da sua audiência. Lembrando sempre, para você preservar o seu patrimônio e segurança para a sua família, não esqueça, na hora de contratar a segurança privada, lembra da Tanker. A Tanker sempre tem os melhores profissionais treinados e capacitados para dar segurança pessoal ou patrimonial para você. Se você precisa de limpezas e faxinas, sua empresa já sabe, a Tanker também tem um quadro especializado que vai solucionar os seus problemas. Tanker, a melhor em segurança no Brasil. Boa tarde, Maurício Siqueira. Boa tarde, Major Olímpio. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa de hoje. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, boa tarde, Júlio César. Boa tarde a você, amigo do Fato em Debate. Nós recebendo aqui o pré-candidato do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Major Olímpio, que é deputado estadual e que se lança aí, né, como candidato do partido num momento, Major, em que segurança, olha, eu vou falar, está colado com o Major, é o que a gente encontra as pessoas na rua e é o que elas mais falam. Eu queria até começar já com uma notícia de segurança, que o senhor comentasse isso, porque desde segunda-feira o Marcos Williams Herbaz Camacho, parece nome de boxeador, né? Mas não é, nome de traficante. É o Marcola. Ele vai para Presidente Bernardes, né, no interior de São Paulo, em regime diferenciado. Vai ficar lá 22 horas preso na cela sozinho, incomunicável, 2 horinhas de sol, tal. Tudo isso por quê? Por conta de uma tentativa, da descoberta de uma tentativa de fuga que envolvia helicóptero e tudo mais, tal. Precisa falar para o senhor que o senhor sabe tudo e quem está em casa também sabe. Só que é o seguinte, quem bolou tudo isso, que foi o senhor Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda, foi preso em janeiro por conta disso, dessa descoberta, tal, larido, com declarações de Marcola dizendo que quem diminuiu a criminalidade não foi o governador, não fui eu. Tá? Tudo isso acontecendo e o Buda saiu pela porta da frente porque, afinal de contas, embora foragido do sistema prisional, porque ele estava cumprindo semiaberto e se declarou evadido. Isso é evadido, não é foragido, é evadido. Ele saiu pela porta da frente. O que é que nós vamos fazer com a segurança em São Paulo? No Brasil como um todo, mas no nosso caso, especificamente em São Paulo, que já estamos pior que Rio de Janeiro. Olha, Maurício, é uma vergonha o que está acontecendo com a segurança pública no nosso país e de forma muito específica aqui no estado de São Paulo. Essa falta de comunicação com os setores de justiça, com a polícia, essa falta de ânimo do aparato de segurança pública. Observem que o Buda era um cara foragido, ele foi detido numa circunstância e foi liberado no distrito policial, aqui no 73DP, na Zona Norte de São Paulo, porque não tinha nada consta em relação a ele. E ele era simplesmente, foi o mentor dessa orquestração para resgatar o Marcola, que é o criminoso brasileiro hoje com a maior capacidade de liderança e força, porque é o líder do primeiro comando da capital. Então, isso demonstra justamente essa desestruturação da segurança pública. Nós tivemos a liberação do Buda, né,
o Buda duro, e nós temos no governo os Buda moles. Né? Literalmente, é uma vergonha a falta de postura do governador de São Paulo diante da crise da segurança. O sistema prisional, minha gente, quem manda realmente é o crime organizado. Marcola não mentiu nada quando ele disse: quem reduziu homicídios no estado de São Paulo fui eu. E é verdade, porque a partir das manifestações dele diminuíram sim, porque ele disse: nosso negócio é o tráfico. Não quero que se mate ou que se pratique chacina, chamando a atenção da polícia aonde possa inibir o nosso negócio. Então, quando o governador Alckmin bate no peito na redução do número de homicídios, isso é só retórica para tentar enganar a população. Tem razão o Marcola, sim. Quando o Marcola diz quem acabou com o crack dentro dos presídios, por ser uma droga vagabunda e acabar demais com a saúde, fui eu, tem razão sim, foi o Marcola sim e o PCC que proibiu o livre comércio do crack dentro dos presídios. Porque é uma vergonha o que acontece. O governador ele ficou 10 anos dizendo: o PCC não existe. Não preciso colocar sistema de bloqueador de celular, porque se não entra o celular, não tem o que bloquear. E agora, há poucos dias, ele foi inaugurar o bloqueador de celular lá em Presidente Venceslau, na Penitenciária 2. No momento que interessou para ele tentar faturar politicamente, ele colocou aí, fez vazar até uma gravação de 2011, aonde dizem, olha, os presos diriam, não é o Marcola que está dizendo, mas presos diriam para o outro, olha, talvez fosse o caso de se eliminar esse governador, porque ele é muito durão. Ele é durão com quem? É durão com o cidadão, é durão com o policial que ele não respeita, é durão com o agente penitenciário que ele desconsidera. Agora, com um criminoso, os criminosos mandam dentro dos presídios. Vazou esse plano de resgate do Marcola justamente por falta de estrutura e falta de coordenação da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Assuntos Penitenciários. E tem umas coisas aí que nem roteiro de Hollywood aceita. Teríamos 2 helicópteros blindados para ser utilizado no resgate. Eu quero que me mostre 2 helicópteros blindados civis nesse país. Não tem. Me mostre aonde tem um helicóptero desse. Ah, mas o Ministério Público, o GAECO, também escreveu. Papel aceita tudo. Agora, dentro dessa realidade, é possível reverter isso? O bandido hoje, o ladrão, o criminoso, né, ele podia até instalar. Todo mundo sabe que o camarada vai receber o celular lá dentro, não vamos nos enganar. Vem o chip, vem isso. Existe uma corrupção generalizada. O Brasil está carcomido por ela, entendeu? O Zé Dirceu preso lá fala: não falei no telefone. Mentira, falou sim. Perguntar para ladrão se ele cometeu o crime, é lógico que vai dizer que é inocente. Quer dizer, nós estamos num país da mentira. O senhor acredita que é possível reverter essa situação, Major? O que a gente tem que fazer para o Estado tomar de volta a segurança em suas mãos e não deixar do jeito que está? O Essa de Queiroz já dizia uma frase: político e fralda existe para ser substituído, e normalmente pelo mesmo motivo. Fez merda, troca. E o que nós temos é muita fralda suja na política e na administração pública do nosso país. É preciso mudar as leis são muito frouxas, eu não tenho dúvida. O Código Penal é de 1940 e a nossa realidade não é a realidade de 1940. Mas enquanto não muda as leis, é necessário que se cumpra a lei que exista. E não se cumpre a lei que existe. Então é preciso ter pulso, é preciso ter coragem física e moral. Diz o caipira lá na minha Venceslau: a saúva sabe a roça que come. Por que existe a corrupção no sistema prisional que facilita a entrada de celular? E eu digo isso porque eu tentei coletar assinaturas e tive, são necessárias 32 assinaturas
para se fazer uma CPI do sistema prisional em 15 de março de 2007, em algumas horas, no dia da minha posse no primeiro mandato. E eu anexei 500 páginas de documentos onde eu provo o desvio de mais de 30 milhões de reais no sistema prisional, todo esse sistema de corrupção, até o pagamento de propina para movimentação de presos para locais de mais facilidade para a fuga e, por consequência, a fuga do preso. E o que o governo fez, no momento que viu os anexos que eu coloquei, em algumas horas fez com que 7 deputados que tinham assinado a CPI comigo retirassem as suas assinaturas, e eu estou há 7 anos com 31 assinaturas, sendo 32. Uma vergonha. Teve deputado que veio para mim e falou, estou com vergonha de te olhar. Eu falei, fico com vergonha de olhar no espelho, pelo que você é. E teve cara que é safado mesmo e veio falar para mim, você vai aprender que o bom de assinar CPI é negociar a retirada depois. Por que isso não muda? Só vai mudar por uma circunstância, pela população, pela melhoria na escolha da população nos seus representantes. Isso vai acontecendo aos poucos, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, por que não se instaurou a CPI da segurança pública, do sistema prisional? Exatamente porque o governo sabe que a responsabilidade de forma criminosa era do próprio governo. A omissão é deliberada, descarada. Essa coisa de entrada de celular, gente. Eu fiz um requerimento de informações pedindo quantos celulares entraram no CDP de Pinheiros, por exemplo, do período de 2006, após os ataques do PCC, até agora 2013. E entraram, tinham 5 mil registros de entrada de celular. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu tive denúncia dos próprios delegados de polícia, falando, olha, deputado, eu não sei se o senhor sabe, mas a maioria dos celulares, quando ele vem para a gente, ele já vem sem o chip e ele vem com o preso fantasma, que não era o que estava com o celular. Falei, como é que é essa história? Eu fiz o requerimento. A Secretaria de Assuntos Penitenciários respondeu, não, isso não existe, nem celular entra nos presídios. A Secretaria de Segurança Pública bobeou, mandou para o delegado-geral mandou para mim. Isso aqui, ó, tem 45 centímetros de pilha de boletim de ocorrência. 70% dos celulares apresentados vêm sem o chip. O preso é um louco que fala só com a carcaça. E sabe por quê? Que os delegados me falaram. Chega a custar 25 mil reais pela corrupção, pagando, não é só para o agente penitenciário, não, do agente a diretores. E ainda apresentando preso que não estavam com o celular. Sabe por quê? Porque se apresentar o chip, só para as pessoas entenderem, se apresentar o chip, dá para instaurar o inquérito e dá para identificar com quem estava falando. Agora, deputado, me diz uma coisa. Se eu sou diretor de um presídio, se o governador está se escondendo atrás da mesa, comando das polícias também, a justiça, o judiciário quieto, deixando correr frouxo o negócio. Ou eu pego os 25 conto lá e deixo entrar o negócio, ou eu morro. Por que eu não vou ter medo do Marcola se eu estou lá? O senhor acha que não está faltando para essa administração? Eu queria até que a gente matasse esse assunto para a gente falar de transporte, que é uma coisa também que está pegando. Mas não tem que valorizar esse camarada que está lá tomando conta desse sistema de prisão? Valorizar e dar segurança e fiscalizar a conduta. Ser conivente com a conduta criminosa é uma coisa. Não dá. O risco profissional, ele existe. Eu fiquei 29 anos no serviço ativo da polícia. Muitas vezes falaram, olha, o tal grupo vai te matar. Eu falo, olha, vai ter que pegar fila, porque a fila de negros que vai matar é grande. Não é por isso que eu vou deixar de cumprir a minha obrigação. O patrulheiro que está ali nas ruas, o agente penitenciário que está fazendo a triagem, se ele for partir desse pressuposto, deixa para lá que o mundo é assim mesmo, e eu vou proteger o meu, e se possível eu vou levar algum, aí a sociedade está perdida. E tem aqueles que não se dobram. O problema é aquele que já entra para se corromper, tem a facilidade do sistema para se corromper
E eu estou afirmando, quando se quer apurar de forma legítima, não se deixa apurar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 70% desses celulares sem chip, sabe por quê? Porque não dá para o delegado de polícia instaurar um inquérito depois e verificar qual era o chip que estava conversando. Teve preso que foi apresentado como alguém que estava com o celular na cela e depois eu fui verificar, na hora que disse que ele estava na cela com o celular, ele estava no semiaberto trabalhando numa fábrica na Moca. É vergonhoso, dá nojo o que acontece em relação a isso. Então, ou se troca esse sistema podre de administração e se colocam pessoas compromissadas, podem até correr o risco. Vai correr o risco? Vai correr o risco. Pode sofrer atentado? Pode sofrer atentado. Mas quem corre por gosto não cansa. Quem quer fazer a segurança pública melhor, não dá para ficar se escondendo, como você usou. O governador se escondendo. A polícia não é que está se omitindo, ela está no limite do que é possível, não tem estrutura, não tem ânimo, não tem salário, as carreiras ruins já se quedaram diante disso, esperavam, vamos passar para ver o que acontece. Só quem está pagando a pena disso é o cidadão, explodindo o número de roubos, dos crimes sexuais, os crimes patrimoniais, o cidadão cada vez mais violado. E é preciso ter atitude. Em vários locais no mundo, onde a administração pública precisou ter atitude, vamos começar fazendo cumprir só as leis que existem. E vamos lutar para alterar a legislação. O Fato e Debate vai para os comerciais e já voltamos com o Major Olímpio, deputado estadual e pré-candidato a governo do estado de São Paulo pelo PDT. É 1 minuto, só estaremos de volta. Choupana, choperia, churrascaria e pizzaria. Há mais de 35 anos em Guarulhos. Todos os dias, almoço self-service. 30 tipos de saladas, 15 pratos quentes e o melhor churrasco com 18 tipos de carne. Venha saborear os mais deliciosos drinks e a verdadeira pizza italiana preparada em forno a lenha. Choupana, choperia, churrascaria e pizzaria. A rainha das batidas. Rua Silvio Barbosa, número 21, esquina com a Paulo Facini, centro de Guarulhos. Telefone 2440-0545. I tried carrying the weight of the world. Estamos de volta com o Fato e Debate, hoje recebendo o deputado estadual pelo PDT e pré-candidato a governo do estado de São Paulo, Major Olímpio. Maurício Siqueira. Vamos tocar pra frente aqui, o papo tá bom, rapaz. O papo tá bom. Júlio César, acontece o seguinte, olha, segurança a gente ia falar vários programas aqui, não é um só não. Mas aproveitando a candidatura do deputado Major Olímpio, tem muita coisa para falar disso, não dá tempo, mas dá tempo sim também de a gente poder entrar num outro assunto, que é transporte. A gente tem aí um estado tentando fugir de uma investigação de Alstom Siemens, e nós temos todo santo dia, olha, metrô tá uma porcaria, trem uma porcaria. Então nós estamos sempre com esse serviço ordinário e o trânsito crescendo nas grandes cidades. Tem solução o transporte, Major? Tem. Nós tivemos um crescimento desordenado, principalmente das grandes cidades, mas nós temos recursos, sim, para termos um transporte, principalmente o transporte público de melhor qualidade. Quando nós falamos sobre esses escândalos da Alstom, CPTM, em cima de metrô e os transportes metropolitanos aqui, os trens da CPTM, isso é uma vergonha. As próprias empresas que participavam desse cartel estão dizendo, nós pagávamos 30% de propina. Então, se nós temos 74 quilômetros e 300 metros de metrô, o cidadão imagine que cada quilômetro pudesse ter mais 300 metros de cada
10 vagões pudesse ter mais 3 vagões, uma vergonha. Nós temos aí 22 municípios servidos pela CPTM, com 220 quilômetros de pista, 120 trens e 90 estações. Se você for dizer em termos estruturais, poderia parecer até alguma coisa bastante significativa. O governo faz propaganda dizendo, a maior estrutura de trens intermunicipais da América Latina. Com esse desvio fraudulento, essa safadeza que nós tivemos. Então, se nós tivéssemos simplesmente só probidade e vergonha na cara, e aí é muito difícil, né, esse governo ter isso. Eu vejo o governador como aquela figura que o Caipira faz do indivíduo que roubou a galinha no quintal do cego, né, e saiu gritando, pega ladrão, e a galinha está debaixo do braço dele, e o cego perguntando, é mesmo? Você gritou, você viu minha galinha, a galinha debaixo do braço, falando, cocó, e ele passando a mãozinha, psiu, sabe? Por quê? Ele mesmo está dizendo, vamos apurar. E o que nós estamos dizendo? Vamos verificar esses 30% mesmo, essa safadeza que aconteceu. Então, nós estamos aqui hoje no município de Guarulhos, gente. Nós temos o maior aeroporto brasileiro aqui em Guarulhos. Nós temos uma estrutura, a segunda arrecadação do Estado, tem entre as 10 maiores arrecadações do país. E nós não temos a chegada do metrô aqui, nem ao aeroporto internacional, nem para servir quase 1,5 milhão de pessoas. Então, quando nós vamos falar em transporte público, basta nós termos boa vontade, sim. Só o orçamento que nós aprovamos na Assembleia Legislativa para transporte público, transporte metropolitano, 9,5 bi. Logística e transporte para rodovias no estado de São Paulo, 7,5 bilhão. Se nós vamos falar, esses recursos são poucos, não, são necessários mais recursos. Mas se esses recursos fossem utilizados adequadamente, sem essa estrutura de corrupção. E quando eu digo sem estrutura de corrupção, me dói no coração. Quem fiscaliza, e até de um órgão de assessoramento da Assembleia Legislativa, que é o Tribunal de Contas do Estado, nós temos um conselheiro lá, o Robson Marinho, que é um dos principais implicados, já acharam milhões nas contas dele aí, que recebeu da Alstom Siemens. E está lá para fiscalizar as contas. Aí é que está. Aí a gente fica E como tem foro privilegiado, agora só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Está lá. O senhor se elegendo, numa possível eleição sua para governo do Estado, o senhor também gostaria de ter maioria na Assembleia? Porque todo mundo quer ter maioria na Assembleia. E eu percebo o seguinte, que quando o Executivo tem maioria nas Assembleias, nas câmaras e tal, nunca acontece nada. A investigação nunca acontece. Tudo que a gente fica sabendo pela mídia. Quer dizer, esse negócio de, olha, não, eu tenho maioria. Será que o papel não está errado? Esse negócio do camarada se eleger deputado, depois assumir secretaria, se elege vereador, assume secretaria. O senhor não acha que esse sistema já está carcomido? No seu caso, em vencendo, o senhor gostaria também de, a qualquer preço, ter essa maioria na Assembleia? A qualquer preço, não. E eu digo, é possível se fazer política, é possível se ter o contraditório, se ter oposição, sem literalmente vender a alma para o diabo. O que eu vejo, como se constitui a maioria na Assembleia Legislativa, dá ânsia de vômito no cidadão. Eu fico ali enojado. E eu posso dizer, o meu partido, até bem pouco tempo, fez parte da base de governo. Eu não fazia parte dessa base, não traí princípios partidários, mas nunca estive ali na mesa de negociações para negociar moral.
e o que eu vejo é uma tremenda de uma imoralidade. Quando se fala, olha, o partido tal vai ter a secretaria de porteira fechada. Sabe o que significa isso? Você tem milhares, e aí eu vou dizer uma outra coisa. O Estado de São Paulo tem hoje 9 mil cargos de confiança. Você imagina você ter 9 mil amigos? Aí você tem uma secretaria... É o Roberto Carlos, né? Esse tem 1 milhão de amigos, mas ele não paga. Carlos. Ele não paga com dinheiro público esse 1 milhão de amigos. E o que o governo faz? Fala, essa secretaria é porteira fechada. Sabe o que significa porteira fechada? Olha, nós vamos nomear nos cargos de livre provimento quem a gente quiser e nós vamos fazer o uso dos recursos públicos aqui em proveito da estrutura partidária, não necessariamente do interesse público. Olha, isso é vergonhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse mal, hoje, nos 26 estados e no Distrito Federal, os governadores têm maioria. Hoje, no Congresso Nacional, a presidente tem maioria. A forma que é constituída essa maioria, não necessariamente ela é tão republicana assim. Daí que começa a escapar pelo vão dos dedos. Vocês não veem nesse momento? Está o PMDB, que tem o vice-presidente da República, batendo o bumbo, dizendo, ó, do jeito que está, vai romper a aliança. Nós queremos mais cargos, só 5 ministérios não dá para ter essa convicção e esse pensamento junto. Agora, vem cá. Eu sou do seu partido. O partido está lá. O PDT está lá. Quer dizer, o PDT, PTB, PROS. O que começou, já começou ontem. Já tá, só que a gente percebe o seguinte. A inocência que não vai dar tempo, né, da gente explorar isso. Então, eu não vou nem perguntar. Porque, pô, o PMDB não vai romper nunca. Não vai romper nunca. O PMDB, como diria... Que a Dilma falasse, o PMDB só me dá saudoso, alegria. como diria o saudoso Carlos Magalhães, é partido de mulher-dama. Não tem jeito. Nós estamos andando também com os caras errados. Mas eu queria só, para matar, porque, por favor. agradecer a sua presença aqui e também dizer o seguinte, que o deputado está fazendo essa visita em Guarulhos, juntamente com uma pequena comitiva, os candidatos Ábido, Heleno, a enfermeira Lourdes e eu, certo? 2 federais, que é o Ábido e eu, e o Heleno e a Lourdes, que são estaduais. Eu espero que o senhor venha mais vezes a Guarulhos. Por quê? Porque Guarulhos é uma cidade que tem muito, muito a receber do governo do estado, que ela sempre ficou para lá. E tratado como quintal de São Paulo. Tudo aqui é o esgotão, entendeu? Quintal é bom, aqui é o esgotão. Tudo que está ruim joga para cá. Espero que o senhor mantenha mais a miúde as suas visitas aqui, porque eu tenho certeza que é um bom colégio eleitoral também, falando em voto, e que tem muita coisa a pedir para o senhor. Não, eu sou morador aqui da Zona Norte de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, eu estou mais próximo de Guarulhos de qualquer dos municípios no estado de São Paulo. E depois de São Paulo e da minha terra em Presidente Venceslau, em todas as eleições que eu participei, foi o local, depois desses 2 municípios, onde eu mais fui votado. Então não tem a menor dúvida, a gente entende a grandeza de Guarulhos e o desrespeito do poder público como um todo em relação a uma cidade desse porte. A uma cidade que tão forte economicamente, mas tão carente em relação às necessidades da população e completamente desassistida. Não tem a menor dúvida que a cada momento que venho a Guarulhos, eu venho mais para aprender e me compromissar, e é aquele compromisso que não é o compromisso até o voto, é até a realização das necessidades. Nós temos que mudar o perfil da política, que o Antônio Hermílio de Moraes, ele já dizia muito rapidamente que a política porca que ela é praticada, infelizmente, atualmente, é a arte de pedir voto aos pobres, dinheiro aos ricos e mentir aos dois. E nós não queremos fazer nada disso. Tá certo. Major, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela audiência. O Fato e Debate volta amanhã. Um grande abraço a todos.
Choupana, choperia, churrascaria e pizzaria. Há mais de 35 anos em Guarulhos. Todos os dias, almoço self-service. 30 tipos de saladas, 15 pratos quentes e o melhor churrasco com 18 tipos de carne. Venha saborear os mais deliciosos drinks e a verdadeira pizza italiana preparada em forno a lenha. Choupana, choperia, churrascaria e pizzaria. A rainha das batidas. Rua Silvio Barbosa, número 21, esquina com a Paulo Facini, centro de Guarulhos. Telefone 2440-0545. I tried carrying the weight of the world.